mas eles preferem trazer de fora. Então, o pessoal que vem de fora gosta da cidade, aí traz a mãe, traz o pai, traz o tio, moral da história, inunda a cidade de gente. Aí as nossas redes fluviais, tanto de água quanto de esgoto, já está a reboca mais ainda. Então, gente, esse movimento aqui é bom? Não, é ótimo. Para quê? Para a gente expor tudo que está aqui e todos nós juntos criarmos força para nós fazer realmente o que tem que ser feito. Porque do jeito que está, não dá. Agora, criada em Caraguá, eu pesco há 30 anos e sou pescadora mesmo, de ir para o mar, puxar rede. De verdade, né? Puxar rede de verdade, pescadora de verdade. Então eu estou aqui, eu como presidente do Interposto de Pesca do Porto Novo, eu tenho 57 pescadores associados, eu falo em nome deles, pelo o descaso, vamos falar assim, o descaso dos órgãos públicos para eles, tá? Sobre a rede, que alguém falou, que eu não guardo o nome de ninguém, vocês vão me desculpar isso, falou sobre a rede, que perdeu a rede. Nós perdemos, eu vou falar de mim, depois eu falo dos outros pescadores. Eu perdi muitas redes com óleo que saiu da Petrobras, que foi para a costa todinha de Caraguatatuba, São Sebastião e por aí para fora. Nós perdemos, até no dia de hoje, nós nunca recebemos ninguém para perguntar: ô fulano, vocês estão bem? A rede que vocês perderam, vamos dar um centavo no que tem para vocês. Nunca aconteceu isso. Nós paramos de pescar mais de ano, porque não tinha como a gente ir para o mar pescar por causa do vazamento de óleo. Estou falando de mim, eu, Alásia. Tive que vender o barco para a nossa sobrevivência. E graças a Deus hoje a gente está com o barco, em nome de Jesus. Agora falando do pescador da minha comunidade. Eu tenho um pescador lá que é o seu Caetano, o Titi, que o nome dele é Roberto Carlos, mais conhecido como Titi. Eles relatam claramente, porque eles são de arrasto de camarão, eles não podem arrastar na bacia nossa, onde nós nascemos e crescemos, não pode arrastar ali porque é proibido. As redes deles todas são enroscadas nos apetrechos da Petrobras. Além disso, quando eles passam uma milha, vamos falar assim, eles passam do canal deles para pescar, eles não podem ir para lá e não podem vir para cá. Então, onde que eles podem pescar? Eles não podem sair para mar aberto, porque eles são pescador artesanal. Eles não podem ficar aqui por causa da Petrobras. Aonde que eles podem pescar? Essa é a minha pergunta. Aonde é que eles podem pescar? Porque assim, é o impacto emocional e financeiro da época. Então me dá assim, uma lembrança. Fica até difícil de eu falar. Pergunta até hoje. Oi? Pergunta até hoje. Então assim, graças a Deus, meio que já vão fazer 12 anos, em abril vai fazer 12 anos, né? Então assim, o impacto E tivemos que, assim, no vazamento, assim, ele ignorou, assim, deu as costas, tivemos que buscar a justiça, né, assim, que foi falar, é demorado. Então, assim, eu fiz assim, uma empresa, né, uma puta empresa, referência para nós no país, e o que ela causou lá, em relação financeiramente, é uma coisa pequena. Lógico que eu sei que ela não quer associar a imagem dela com a coisa negativa. E é difícil esse descaso. Então, até chegou o representante do Rio lá, até esqueci o nome dele, que veio com um setor responsabilidade social. Mas o peixe vivo viver fora d'água frio. E como pode um peixe vivo viver fora d'água frio? Vem Bama! Vem Bama! Vem Petrobras! Ninguém vai ficar fora desse mar não! Vambora, gente! Gente, boa tarde a todos e todes. Voltando ainda, né? Acho que a alma está voltando para o corpo depois do almoço e de tanta discussão que teve na parte da manhã, né? É importante todas as falas que tiveram aqui dos comunitários relatando o que tem sido vivenciado, né, na prática, na realidade
das comunidades, que é uma visão diferenciada da visão do empreendimento, né? Então, eu queria dizer que esse momento que a gente está vivenciando aqui também da reunião pública, ele é importante por isso, né? O empreendimento, ele tem um formato de fazer o licenciamento, né, desse empreendimento, ele é diferente. A forma de ouvir as comunidades também é diferente. A gente identifica que as audiências públicas que são promovidas pela Petrobras, elas não atendem, né, às necessidades do território. A gente entende que a empresa tenta, né, fazer o melhor, colocando transporte, colocando estrutura, né, viabilizando que os comunitários cheguem nos espaços. Mas a gente ainda não sente que é o essencial, né? Porque a gente precisa pisar no território, a gente precisa se ouvir quem está pisando no território, e a gente não consegue fazer muito isso numa audiência, porque a audiência ela é uma coisa mais formal, né? E a gente ouve muito das comunidades, né, essa dificuldade, porque sai de muito longe, ou às vezes as audiências, não só para a questão da exploração do pré-sal, entre outras audiências de outros empreendimentos, né? Muitas das vezes se estende, as comunidades que deveriam ser ouvidas não conseguem também ter um espaço adequado para falar. E aí a diferença da audiência pública, que inclusive já teve, né, lá em Caraguatatuba, foi em 2024 ou em 2023? 2023 a gente teve uma série de audiências públicas, né? Conseguimos organizar o povo do território para participar e estar lá. Mas a reunião pública ela é diferente desse processo, né? E ela é um direito também dos povos e comunidades tradicionais de solicitarem esse momento. Então, eu fico muito feliz de a gente ter a oportunidade de estar cumprindo com um compromisso assumido na audiência pública e nas audiências públicas, né? A Sabrina me lembrou hoje que, além da audiência pública de Angra, também em São Sebastião nós assumimos compromissos de fazer reuniões públicas, quantas foram necessárias, quantas fossem necessárias para a gente conversar, explicar melhor então, quais são os empreendimentos, né? Está aqui a Sabrina. Você falou meu nome, posso falar? Por favor. Dá licença, gente. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Sabrina. Eu sou caiçara de QI lá da Costa Sul de São Sebastião. Militante há quase 30 anos, novinha, né? A gente esteve na audiência pública lá na Ilhabela. Não era para a gente ter ido, né? Mas a gente foi lá pedir o cancelamento da audiência pública, porque nós estávamos em plena tragédia crime em São Sebastião. O mundo tinha desabado sobre a nossa cabeça. A gente, um dia anterior, que foi a audiência pública em Caraguatatuba, nós estávamos na Alesp. A gente foi preciso fazer uma audiência pública na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para que a gente fosse ouvido, porque o governo municipal não quis ouvir, e nem estadual. Então nós fomos da Alesp para a audiência pública da etapa 4, lá na Ilhabela, no dia seguinte. Levar um documento assinado por todos os movimentos, a União dos Atingidos, que foi fundada na época lá. Estão aqui alguns fundadores, eu, Davi, Nega Rose, Marisa, quem mais? Bruna, tem mais algumas pessoas aqui. E nós entregamos esse documento, o documento está protocolado, essa audiência está gravada, né? Falaram em belo e bom tom, que não poderiam cancelar a audiência pública, mas fariam quantas reuniões fossem necessárias. Passou 2 anos, nenhuma reunião foi feita. Está previsto reunião pública aqui, está previsto para reunião pública em São Sebastião, não. Caiu novamente sobre nossa cabeça uma audiência pública. A gente não quer audiência pública. Não estão cumprindo o que falaram que iam cumprir, que eram as reuniões públicas. Então, IBAMA, que está aqui presente, né? A gente quer que cancele essa audiência pública e siga com o que foi comprometido, que são as reuniões públicas para nós. A gente precisa ter esse entendimento, a gente avançou sim.
Mas para nós lá, Litoral Norte, não foi cumprido. Não foi cumprido e a gente está esperando essas reuniões públicas e não audiência pública. Nós queremos as reuniões públicas no nosso território, como está acontecendo aqui. É ou não é, povo? Com certeza! É ou não é, povo? Com certeza! Então eu quero ouvir do IBAMA, da Petrobras, obrigada, do IBAMA, aqui na frente, daqui a pouco, né, que essa audiência pública não procede. A gente quer reuniões públicas quando forem necessárias, como foi prometido para nós. A gente precisa entender melhor. A gente precisa participar disso tudo. É isso que a gente está pedindo. A gente precisa de reparação em São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, como em toda a região. É isso, obrigado. Vou tirar meus óculos, porque essa chuva aqui não vai fazer enxergar ninguém mesmo. Deixa eu começar de novo então. Acho que tá bom que a gente quebrou um pouco o protocolo, eu não me apresentei. Meu nome é Fernando, eu estou gerente setorial de gestão ambiental para a Bacia de Santos. Então hoje, eu estou acompanhado aqui de uma boa equipe da Petrobras e uma boa parte da minha equipe que trabalha diretamente com a execução das condicionantes. Nós somos a gerência responsável então por recepcionar tudo que o licenciamento produz. Depois que as licenças são emitidas, a gente é responsável por fazer a gestão ambiental dessas condicionantes. Vocês podem levantar, por favor, quem estiver aqui da Petrobras, só para fazer um reconhecimento também. Fica aí para a gente fazer o registro. Então, pessoal, para mim é um prazer e uma felicidade estar aqui com vocês, para a gente ter essa oportunidade de retomar o diálogo, dar continuidade ao diálogo iniciado com as audiências públicas. Eu queria começar comentando também que eu sou de Caraguatatuba, embora eu tenha falado em todas as audiências públicas que diante de tanta ancestralidade que eu vejo aqui presente, eu não posso me chamar de caiçara, porque eu morava meu pai é mineiro, marceneiro, que foi para Caraguatatuba em 1967 para ajudar na reconstrução da cidade depois da catástrofe, né, de 67, e acabou fazendo vida lá. E eu nasci em 73, justamente por talvez não ter aqui as habilidades tradicionais de poder ter nascido em casa, acabei nascendo por uma questão de destino em São Paulo, mas vivi a minha vida inteira em Caraguá. E um modelo de desenvolvimento socioeconômico que traz reflexos, impactos e tem aspectos que afetam a todos, uns mais que outros, e certamente as comunidades tradicionais, pelo seu histórico de vulnerabilidade, pelo seu histórico de falta de organização e de talvez até de desmobilização para essa participação social, talvez seja um dos principais entes dessa sociedade hoje que estão mais fragilizados e são o lado mais fraco dessa discussão toda. Eu saí de Caraguá há muitos anos, me formei em oceanografia, mas minha família toda vive lá ainda, então eu tenho laços muito fortes com o Caraguá. E o que eu observo, e acho que um pouco que eu queria trazer para a reflexão aqui de todos nós. Nós estamos aqui para discutir os empreendimentos do pré-sal, da etapa 4 do pré-sal. Nós estamos aqui para falar da cadeia de petróleo e gás, mas nós estamos num contexto socioeconômico, ambiental, que ele está muito mais impactado e muito mais pressionado por um conjunto amplo de atividades econômicas e de que a gente não pode ignorar.